Sua conexão com a internet, como é que tá? O som tá chegando bem aí, por favor? O som tá chegando? O som está chegando aí, só para me dizer. Obrigado, Cauli, Dr. Cauli, grande colega advogado meu. Bom, eu tô aqui, tá? Porque eu não tô conseguindo responder as pessoas no Instagram e eu não gosto de não responder, porque eu acho uma falta de respeito, né? A pessoa se dispõe a escrever pra gente, né? Gasta o tempo dela escrevendo, a gente precisa dar uma resposta. E eu não estou conseguindo mais. Quem escreve para mim sabe que eu estou respondendo, né? Respondo, eu leio, eu preciso ser alimentado com essas ideias, né? Essas ideias que estão me trazendo a toda hora. As pessoas estão sugerindo. Hoje eu estava debatendo com alguns colegas no Instagram questões desse habeas corpus. Tá se tendo uma notícia que está trocando o desembargador, um dos desembargadores que deram o voto favorável à prisão domiciliar e não à soltura do Tunay da Márcia, tá? E mais a imprensa que está agora, novamente, né, a publicidade opressiva, como diz o Dr. Nabor Bulhões, né, vindo com força, com fúria, né, em cima desse caso novamente, tá? Mas nós estamos com uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A imprensa nacional está nos percebendo, tá? Essa notícia que está circulando na internet é real. Eu fiz a assinatura do jornal que está publicando a toda hora essas matérias para poder ler, né? E você só lê se for assinante. Aí eu tive que fazer a assinatura. Ok, não tem problema. Conhecimento nunca é demais e conhecimento não tem preço, tá? Mas eu tenho lido que estamos sendo percebidos, tá? Como saiu uma notícia que os investigadores estão sofrendo com a revolta dos investidores, né? Os investigadores não estão sofrendo com a revolta dos investidores, tá? Porque eles estão fazendo lá o trabalho deles. A investigação é eletrônica, a gente está falando de criptomoedas. Então, né? Sofrendo com o quê? Né? Então, eles não podem... A imprensa daqui a pouco vai colocar os investigadores como vítimas e nós, investidores clientes, como algozes, e isso não é verdade, tá? Nós não estamos nos insurgindo contra os investigadores, na minha opinião. O que nós estamos fazendo é defendendo o nosso direito. É diferente, tá? Mas, né, a gente tem que ter muito cuidado com o que a imprensa escreve. Eu recebi hoje milhares de perguntas, porque o que eu tenho feito como advogado é tentar comentar coisas jurídicas, né? Esse meu perfil é para isso. Meu perfil é para comentar coisas jurídicas, que é a situação que eu estudo, né? Aprendo com muitas opiniões, até de gente que não é advogado, não é do meio jurídico, tem me ensinado muito com sugestões, com opiniões, tá? Continuem mandando, porque eu vou ler. Eu tô tentando, só não tô mais conseguindo responder. Então eu quero pedir perdão por não estar conseguindo responder. Eu fico mal com isso, que eu gosto de responder a todo mundo. Lá no YouTube eu já tinha falado, olha, aqui eu não vou responder, eu só vou ler. Ler eu leio, mas responder eu não consigo. No Instagram eu tava até tentando responder, mas não dá, gente. Não dá, senão eu vou ficar o dia inteiro, né? Hoje eu tô aqui para responder a todos de uma vez só. Tô com meu filho, tô com uma das minhas afilhadinhas aqui em casa, tá? Eu tenho que dar atenção para eles, mas falta muito pouco para um dia muito importante. Então é necessário esse bater de papo. Outra coisa, tá? Estão criticando muito um colega chamado Artêmio Picanso, tá? Criticando, às vezes ofendendo. Eu não sou a favor disso.
Meu posicionamento como advogado é defender o direito de outro colega que está exercendo o seu direito também de defender a parte dele, tá? Se ele entende que a empresa é ilegal, ele vai colocar as alegações deles, tá? Eu dei uma olhada, quando estão me falando toda hora desse colega, eu tive a curiosidade de ir lá ver. Eu vi, mas ele defende a opinião dele, tá? Ele não fala, ele não ofende, ele defende. Então, se a gente busca um direito nosso, a gente tem que defender o direito da outra parte ser contra a gente. Isso faz parte da democracia, faz parte da justiça. A justiça funciona assim, tá? No mesmo ato jurídico, em uma audiência, senta-se o autor e o réu e o juiz. Tá? Vamos dizer, num caso civil, quando é um caso criminal ou que depende da atuação do Ministério Público, idoso, crianças, o Ministério Público senta também. Cada um dá a sua parte e cabe ao juiz o dever constitucional de decidir. E se você não gostar da decisão que esse juiz der, você vai recorrer. É assim que funciona. Então, eu defendo qualquer colega que esteja falando, defendendo, né, o posicionamento contrário ao nosso, tá? Sugiro mesmo, eu vou fazer isso, eu vou passar a seguir o Dr. Artêmio Picanso. Para quê? Para ficar criticando ele? Não. Para entender o lado, entender o que ele está falando. O Wilson Souza teve uma conversa com ele, tá? O Wilson Souza, que vem sendo um leão guerreiro nessa luta, tá? Conseguiu falar. O Wilson Souza é um economista altamente gabaritado no nosso país, tá? É um cara assim admirado na sua profissão. Então ele teve um contato falado pelo próprio Artêmio, Dr. Artêmio, meu colega lá do Centro-Oeste, tá? Um advogado que merece respeito, porque ele está defendendo, ele está fazendo a função do advogado, que é defender o ponto de vista dele. Eu estou aqui como advogado defendendo o ponto de vista nosso, que é de defender o modelo de negócio da GAS. Tá? Muita gente fala até que o problema é o jeito que fala dos clientes. Essa questão realmente, cada um tem um jeito, né, de falar, que às vezes não agrada a gente. Mas, é o que eu estou dizendo, se ele não está ofendendo, né, isso não é um problema. Eu acho, tá? Como eu falei, eu vou começar a seguir ele, não para criticá-lo, mas sim para ver quais são os posicionamentos dele, talvez aprender com alguma coisa que ele fala, óbvio, todo mundo tem o que ensinar e o que aprender. Talvez aprender, tá, o que ele fala, né? Eu até vi que ver os primeiros vídeos dele. Talvez ele veio ao longo do tempo, né, acertando algumas coisas, né, como ele fala, como ele não fala, mas a gente tem que respeitar o direito da pessoa falar. Eu vou passar a seguir ele para aprender qual é o posicionamento dele. Ou para eu poder falar assim, não, ele está se posicionando assim, tá? Ele está se posicionando assim, mas eu entendo que não funcionaria assim, seria por um outro lado. Ou ele pode falar uma situação que eu posso falar assim, cara, a gente tem que analisar bem isso aí, que talvez ele tenha razão. Então pode ser uma coisa, pode ser outra. Eu não sou do estilo de ficar dizendo o que vai ou não vai acontecer, porque eu não fiz concurso da magistratura. Tá? Eu sou um advogado, eu defendo com fogo e fúria, dependendo da situação, mas eu defendo, tá? Então esse é o meu posicionamento. Eu sugiro a todos que respeitosamente sigam ele, vejam o ponto de vista dele. Nós estamos num estado democrático de direito. Eu tenho defendido desde os meus primeiros dias que a gente precisa ter informações de várias fontes para poder tomar a nossa decisão. Tá? A gente não pode escutar só um lado, a gente tem que escutar todos os lados da história, né? Porque senão a gente vai ficar igual à imprensa, né? Que só escuta um lado e não escuta o outro. Tá? Aí que eu venho dar a notícia. Estamos sendo notados pela grande imprensa nacional. Já fizeram um contato. Talvez queiram ouvir o outro lado, com muita atenção da nossa parte.
tá? Talvez queiram ouvir o lado dos clientes da GAS, porque eles já nos notaram. Com a luta do Luiz Pontes, que está sendo um guerreiro, tá sendo um líder nessa situação, com o que o Wilson de Souza está falando, que tem sido um guerreiro, um leão nessa situação, escutando a doutora Mônica Lopes, que é uma pessoa sensacional, que tem falado tudo com elegância, com maestria, com sabedoria, uma mulher fascinante, que a gente tem que escutar e tem que seguir para poder a gente buscar essas informações. Então, a grande mídia está nos notando, tá? E talvez nos escute, tá? Eu vou dizer ainda mais para frente o que vai acontecer, que ainda não tem nada fechado, ok? Então eu sugiro, vamos lá, vamos buscar essas informações, vamos seguir o Dr. Artemio Picance e respeitar o que ele está falando mesmo não concordando, tá? É Estado Democrático de Direito, tá? A gente está aqui como a GAS e o Gladson fazia nas lives dele. Nas lives dele, ele orientava as pessoas, não era só investir na GAS, era comprar moedas, entendeu? Investir por outros lados, educação tecnológica, modelo de negócios da GAS. Então, nós podemos também seguir pessoas que falam contra o que a gente pensa, né? E nisso todos nós vamos nos desenvolvendo, todos nós vamos crescendo como seres humanos, tá? Não gostou do jeito que falou? Amém. Eu prefiro única e exclusivamente ver o que ele falou, a essência, como ele falou. Aí eu vi um vídeo dele hoje aí, né? Porque ele estava assim, falando tranquilamente, não criticou a GAS em nada, só defendeu o modelo, falou muito bem do Wilson de Souza, né? E que tem que ser falado bem mesmo, porque ele é um guerreiro, entendeu? Um irmão guerreiro. Então, assim, não vi nada. Sinceramente, é porque às vezes eu não analiso com a forma emocional por ser advogado, né? O advogado não usa emoção. O advogado é frio, né? E tem que ser, porque senão não resolve o problema. Se o advogado for passional com o problema, ele não vai conseguir ver a questão técnica do negócio. Então eu prefiro realmente, única e exclusivamente, né, ser frio e técnico na situação. Ok? Vamos falar agora, né, dessas reportagens que estão exercendo a profissão, exercendo ilegalmente a profissão de futurólogos, tá? Já dizendo o que vai acontecer, ok? Cada caso é um caso, tá? Houve o julgamento da habeas corpus, houve um voto favorável à prisão domiciliar, tá? Não era liberação, não era liberação, era prisão domiciliar. Muito melhor do que ficar lá nas masmorras medievais que são as nossas cadeias, beleza? E 2 votos contrários. O caso do Gladson é diferente, é outra situação. Podem manter ele preso? Podem manter ele preso, óbvio, mas é uma outra situação, não se comunica uma coisa com a outra. Vão ser analisadas, são equipes de advogados diferentes, não que um esteja fazendo um trabalho melhor do que o outro. Um vai por um caminho, outro vai pelo outro. É isso aí, estratégia jurídica, direito subjetivo. Então não há que falar que 1 mais 1 são 2 no direito. No direito, 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 0,5 e por aí vai. Então nós temos que estar ligados, tá? De que pode estar havendo novamente uma publicidade opressiva, como defende o Dr. Nabor Bulhões. Vai lá no Google, Nabor Bulhões, publicidade opressiva. Vocês vão ver uma aula, tá? Uma aula e vão falar assim, realmente é isso que está acontecendo. Só que a gente pode se insurgir contra isso? Sim, debatendo nas redes sociais, que é o nosso lugar de voz, tá? E como, repito, para os demais que estão chegando agora, a imprensa nacional, a grande imprensa nacional já nos notou, tá? Já nos notou. Talvez eles queiram falar com a gente. Talvez eles queiram falar com a gente, com muito cuidado, com muita raciocínio, escutando a todo mundo. Talvez eles queiram falar e mostrar talvez um outro lado da história. Eu já vi muito isso acontecendo em reportagens, né? Mostra um lado e mostra o outro. Deveria ser em todas as reportagens.
você mostrar os dois lados. Mas me parece que está tendo esse movimento da imprensa, da grande imprensa nacional, vir falar com a gente, tá? Parece, não tenho certeza, tá? Isso aí alguém me falou, perguntou se eu falaria, entendeu? Eu sou um cliente, entendeu? Eu posso falar. Outras pessoas podem falar, o Wilson de Souza pode falar, Luiz Pontes pode falar, doutora Mônica Lopes pode falar, você pode falar, qualquer um pode falar, somos clientes, estamos todos no mesmo barco, juntos somos mais fortes e ninguém solta a mão de ninguém. Então qualquer um está apto a falar com a grande imprensa nacional e dizer do seu sofrimento de ter uma empresa adimplente que pagava você, tá? Que você investiu o seu dinheiro nela. Empresa não regulamentada não quer dizer que seja uma empresa legal. Vamos falar disso. Saiu uma notícia que eu já chequei ser real, tá? Primeiro do estado da Paraíba, que até a doutora Mônica é de lá, o estado lindíssimo. João Pessoa é uma das cidades mais bonitas do Brasil, se não a mais bonita, uma das mais bonitas, né? Com um povo maravilhoso. Passamos eu e minha esposa dias maravilhosos naquela cidade. Tô com saudade, eu quero voltar, tá? Existe um projeto de lei para que as empresas de criptomoeda, olha que interessante, alimentando a esperança, porque a gente sempre tem que ter esperança. A gente vai dar o que a gente tem. Eu tenho esperança, eu vou dar esperança. Se eu não tiver esperança, eu não vou dar esperança. Eu vou dar desesperança, tá? Então, lá no estado da Paraíba, mas vai ter colega dizendo que não é competência. Vamos pro conceito, tá? Aí essas questões judiciais, jurídicas, a gente deixa para depois, tá? No grandioso estado da Paraíba, tá? Está surgindo um projeto de lei que vai chamar essas empresas para elas provarem que não são esquema Ponzi. Olha que interessante. Ao invés de prender logo todo mundo e dizer que né? O estado da Paraíba, já assim, com um sentimento constitucional, alguém está falando aqui, a Paraíba é diferente, é mesmo. O Nordeste é diferente. Eu sou um apaixonado pelo Nordeste. Entendeu? Meu pai é baiano, eu tenho sangue nordestino, eu sou um apaixonado pelo Nordeste. O Nordeste é diferente mesmo. A gente tem muito que aprender com eles, tá? Então, no estado da Paraíba, tá? Talvez a doutora Mônica tenha influenciado isso com as suas lives, com sua luta, com a sua batalha, porque ela, para quem não sabe, ela é representante da OAB. Ela é altamente conhecida, tá? Profissionalmente. Então ela lá é uma sumidade naquele estado da Paraíba. Então eu tenho certeza que ela pode ter tido um dedinho nela nisso. Pode não ter sido diretamente, mas o poder público, os políticos vendo, não, o que essa advogada que é tão renomada aqui no nosso estado está falando isso, está defendendo isso. Que negócio é esse? Aí o pessoal vai para o conhecimento e fala assim, não, calma aí, a Constituição não permite esse negócio de sair prendendo todo mundo. Mata primeiro e pergunta o nome depois. Isso aí não está na Constituição. Então o estado da Paraíba vem, né, para liderar uma situação assim, olha só, quem está trabalhando com esse tipo de serviço vem e prova que não é Ponzi. Aí você vai lá no governo, aí eles vão definir quem é o órgão, e o cara vai lá da empresa, por exemplo, da GAS. O cara vai lá da GAS, olha só aqui, ó, a gente trabalha assim, né? A gente está aqui, olha o mercado, ó, esse mês eu ganhei 100%, paguei 10%. Ali naquele mês eu perdi 50%, mas como eu ganhei 100% no outro, matemática. Matemática, ao contrário do direito, é uma ciência exata. Direito é subjetivo. Aí provou, beleza. Aí eles devem fazer alguma legislação, alguma regulamentação que vem e diz, olha só, vocês têm que prestar conta aqui no órgão XYZ, tá? Essa é a questão. Aí agora, isso o estado da Paraíba já há mais tempo. Agora vem o governo federal, olha só, pede ao Congresso que regulamente a Lei Faraó, até botaram esse nome, Lei Faraó. O que essa Lei Faraó vai falar? A Lei Faraó vai dizer assim, todas essas empresas no território nacional têm que se regularizar em um órgão. Ó, não sabem qual é o órgão ainda, estão chamando para regularização,
tá? Estão chamando para regulação. Isso quer dizer, gente, calma aí, por que as GAS estão com seus sócios, o Gleidson, o Tunay, a Márcia e os demais presos, se estão buscando a regulamentação desse negócio? Se nenhum estado estão falando assim, vem, prova que não é Ponzi. E se o governo federal, que aí realmente seria a competência da regulamentação, a gente entrando dentro do direito, né? A competência da regularização seria essa, mas o estado da Paraíba veio e fez um gol no ângulo, já veio assim para ensinar, tá? O povo, os outros estados e a União Federal, o estado da Paraíba veio para ensinar, tá? Assim, ó, é assim que se faz, gente, não sai prendendo todo mundo não. Tá? Não mata primeiro e pergunta o nome depois, não é assim que funciona. Vamos para dentro da Constituição. Quem está operando não lesou ninguém, vem provar que não é Ponzi. Vem provar que não é pirâmide, que já é uma coisa descartada no caso da GAS. Vem. Provou, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas não lesa o povo, não. Não tira o direito do povo de receber o seu valorzinho suado, o seu rendimento suado que está fazendo com que você ascenda um pouquinho na vida. Então o estado da Paraíba veio e está nos ensinando como fazer. E o governo federal veio atrás, né? Já veio atrás, porque essa situação está no Brasil todo, está todo mundo falando disso. E o governo federal veio atrás e falou assim, olha só, Congresso Nacional, por favor, faça uma lei para regulamentar as empresas de investimento em criptomoeda para que elas venham e se legalize. Opa, lei retroage para beneficiar o réu. Lei retroage, ó, regulamentou aqui, o problema está aqui. Então aqui, né, é a lei. A lei volta e beneficia. Como é que você vai bloquear uma empresa? Como é que você vai prender o Gleidson, prender o Tunay, prender a Márcia por uma situação não regulamentada que o próprio governo quer regulamentar, fora o projeto de lei do deputado Áureo do Rio de Janeiro, que já levanta essa bandeira da regularização. Alguma coisa está acontecendo de muito errada. Ok, a empresa fechou, deu golpe, polícia. A GAS pagando a todo mundo adiantado, os sócios presos pagando todo mundo adiantado ainda, até 20 dias depois da prisão. Gente, temos que olhar isso com o olhar da legalidade. Tem dinheiro bloqueado para pagar as pessoas, e tem pessoas que não estão conseguindo pagar o seu boletim do cartão de crédito ou a sua prestação do carro, e tem dinheiro lá bloqueado. A justiça tem que olhar isso também. A justiça, ela trabalha na lei, mas também ela olha o social, né? Quando ela não deixa desapropriar um local que tem que ser desapropriado, ela está olhando, calma aí, mas onde que o povo vai morar? A prefeitura tem que dar uma solução primeiro. Tem essa questão social na justiça também, a justiça social. Então, justiça, você tem que olhar para esses clientes. Olhe para esses clientes que estão sem o boletinho, tá? O boletinho não está sendo pago, tá? Olhe para o Gleidson, ele não fez nenhum. Ele, Gleidson, Tunay, Márcia e os demais que estão presos e os demais que ainda não foram, mas estão com mandado de prisão, eles não fizeram, não estão sendo acusados, né, de nenhum crime violento. Eles têm bons antecedentes, residência fixa, são pessoas de nível, são pessoas boas. O Tunay eu conheço, uma pessoa maravilhosa, tá? Vou visitar ele, eu quero que ele seja solto, eu vou visitar, vou lá para orar com ele, entendeu? Já tá tudo combinado. Vou lá, vou. Tem que sair de Cabo Frio lá em Jericinó, são 4 horas daqui até lá, não importa, tá? Não importa. Ele foi o primeiro que me falou sobre isso, tá? E eu entendi. Primeiro falei, é pirâmide, né? Falei isso, mas depois eu analisando vi, não é. Já descartado pela justiça também, não é. Então, nós temos que continuar nessa luta, sim, pacificamente, entendendo o direito daqueles que falam ao contrário, tá? Do que a gente pensa, mas é um direito falar, tá? Temos que escutar essas pessoas, os advogados que falam dizendo que é isso, que é aquilo, temos que escutá-los com todo respeito, até para a gente poder ver o outro lado da questão e aprender. Tá? E falar assim, não, isso que ele está falando faz sentido.
Isso aqui não, isso aqui eu não concordo, não entendo. Todos somos pessoas inteligentes, não precisa ser advogado, não precisa ser juiz, todos somos inteligentes, entendeu? Pode ser médico, pode ser o que for, mas nós temos entendimento. Direito é bom senso, temos que ter bom senso. Isso um desembargador que foi meu professor, ele falava, direito é bom senso. Então não é de bom senso que essas pessoas estejam presas, que as pessoas não estejam recebendo. Por que que a justiça não notificou? GAS, vem, me explica isso aí, como é que vocês estão fazendo? Como é que é isso? Vocês estão, tá todo mundo recebendo? Então tá, senta aqui e me explica. Empresa que deu golpe, preso. Vocês vão ser presos, vocês deram golpe, agora vocês entram defendendo, talvez a gente solte habeas corpus, beleza. Empresa pagando, você não pode prender os sócios, tá? Isso é ilegal, isso não tem bom senso nenhum nessa questão. Então vou continuar defendendo a minha posição hoje mudada. A minha posição era de que tinha que devolver o capital, que se devolva. Mas hoje a minha posição é pelo funcionamento, a retorno do funcionamento da empresa. Tem colegas que falam assim, doutor, que isso? Isso nunca vai acontecer. Eu não sei. Isso aí é exercício ilegal da futurologia. O caso da GAS não tem precedentes na história do Brasil. Outros casos que a pessoa dá golpe nos clientes, tem um monte. Aí você pode dizer, o caso da Alphabet, você pode dizer o que vai acontecer. Outros casos, você pode dizer, baseado no precedente XYZ, né, provavelmente vai acontecer isso. No caso da GAS, não tem precedentes. Você pode achar que vai acontecer, mas achismo não é fonte do direito. Achismo não é fonte do direito. Então, nesse caso específico da GAS, não existe nenhum precedente para nos nortear. Nesse caso aqui, há 10 anos atrás aconteceu isso. Não tem. É um caso único. E por ser caso único, ele pode acontecer. A empresa pode voltar a funcionar. A empresa pode paralisar de qualquer forma. Só que tem dinheiro para pagar. Ou existe o dinheiro para ressarcir. Vai ressarcir todo mundo? Não sei. O processo que cuida dos valores está em segredo de justiça? Não sei por que também. Mas existe a possibilidade, né? Digamos que tudo aconteça, tudo dê errado. Tem dinheiro para ressarcir. Quanto eu não sei, mas tem dinheiro, bastante dinheiro, muito dinheiro, porque senão não seria um processo apartado. Seria um processo ali junto, né? Tem ali 2 bois e 2 galinhas, entendeu? Não, agora é um processo apartado para cuidar só disso. Leilão de criptomoedas, tá? O Bitcoin já subiu 20, 30%. Tá? Do período da prisão para hoje. Quer dizer, se não fizer o leilão de criptomoedas como foi anunciado, a gente não sabe que o processo está em segredo de justiça, então pode ser que elas estejam lá ainda. Se estão lá ainda, era 40 mil dólares cada um, já está 62 mil dólares aí nos outros minutos que eu vi. Então assim, tem dinheiro. Tem dinheiro para devolver. Só que eu não quero que eles me devolvam, eu quero que a empresa volte a funcionar, porque eu acredito e defendo veementemente o plano de negócios, o modelo de negócio. Já tem colegas contrários à GAS que estão usando agora esse termo que eu venho falando, modelo de negócio. Antes se falava que era só pirâmide, hoje estão falando, o modelo de negócios, que é um termo que a gente vem usando aqui há muito tempo. A gente tem que debater o modelo de negócios e não os achismos. Como eu falei, achismo não é fonte de direito. Tá? Achismo é conversa de botequim, onde você senta e fica batendo papo com seu amigo. Eu acho que o Flamengo vai ganhar de 5-0. E vai ganhar. O Botafogo vai ficar rebaixado. Isso é achismo, conversa de botequim. Tá? Já o direito, não. O direito, você vai girando em cima de precedentes já existentes. Tá? Nós estamos aqui no modelo da civil law, a lei escrita. Se você for para o direito anglo-saxão, né, que é o direito americano, inglês, eles trabalham no common law, que é o direito comum. O que é esse direito comum?
o caso passado foi como? O caso passado o cara foi libertado. Então, nesse caso, o cara vai ser libertado também. Então, eles vão indo pelos casos passados. No Brasil, não, é o que está na lei, que está escrito. Civil law, tá? Mas, nesse caso da GAS, tá? Que já foi afastado pirâmide Ponzi e o governo, o poder judiciário absorveu veio para um crime maior, baseado no princípio da criatividade, né? No meu entendimento, gente, posso estar errado, né? Direito não é ciência exata. Então, pelo princípio da maquinação judicial, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pega um crime maior e joga. O certo, como eu defendi ontem, era, não é pirâmide, não é Ponzi, tá, gente? Desculpa, a gente errou. Toma aqui, Gladson, sai, organiza a empresa aí, paga todo mundo. Vamos continuar investigando vocês. Vocês têm que se regulamentar quando vier. No meu entendimento, era isso que tinha que acontecer. Tá? No meu humilde entendimento como um humilde advogado. Tá? Baseado no princípio que eu não sou o dono da verdade. Tá? Então, é o que eu acho que tinha que acontecer. Só que o que aconteceu? Crime piorado, né? Faz não a absolvição, a absorção para um crime pior. Crimes contra o sistema financeiro nacional, ora defendidos, sai a defesa dos clientes, né? Que eles foram ver, será que eles estão sendo vítimas? Os clientes estão sendo vítimas de um golpe, tal. Já viram que não. Então, quem é a vítima? É o sistema financeiro nacional. Quem é o sistema financeiro nacional? Os grandes bancos que oprimem o povo desde sempre. Sempre eles. Enquanto o país está em crise, eles têm recorde de juros, de lucro, desculpe. Então, eles que estão sendo protegidos agora. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se insurgir democraticamente, com fundamentos e não com agressões, com fundamentos contra eles. Boa notícia, eles já estão nos reparando. Já falaram numa reportagem, é que eu não sei colar reportagem aqui, né? Aí eu fico realmente... eu sou meio ruim nesse negócio de tecnologia. Minha esposa que me ajuda muito, né? Minha esposa Renata, que eu amo muito, me ajuda muito nesse negócio. Mas eu tô aqui, ela tá lá com meu filho e com minha filhadinha. Então eu não sei colar essas reportagens. Mas saiu uma notícia que os investigadores, né, estão tendo um problema porque os clientes estão se insurgindo, né? Estão revoltados contra a investigação. Né? Claro, a imprensa tentando fazer com que o investigador seja vítima e, de novo, os clientes, os algozes, as pessoas mais que estão atrapalhando a investigação. E não é nada disso. O que os clientes estão buscando, como eu, como Wilson de Souza, como Luiz Ponte, como Mônica Lemos, é o nosso direito. A gente quer o nosso direito. Nós somos os clientes. O sistema financeiro nacional não está sendo lesado em nada, não existe dinheiro público, o dinheiro é tudo privado, não se tocou em dinheiro público nessa história, entende? Então o que a gente quer, eu defendo, Jefferson Sarandi Brandão, OAB 127.348, defende que a empresa GAS volte a funcionar, tá? Quem quiser pegar o capital, ficar com medo, poxa... sentar com a empresa, negociar, e eu defendo que essas pessoas tenham o direito de pegar o capital e sair, independente do que está no contrato. É uma situação assim, vamos dizer, tá uma situação complicada. Então eu defendo voltar, porque eu estou lendo aqui uma mensagem. O que você acha sobre os advogados que estão incentivando os clientes da GAS a processar o Ministério pelo fato do nosso dinheiro estar bloqueado e guardado com eles? Olha só, em um vídeo passado meu eu falo sobre isso, sobre a questão de entrar no processo, tá, criminal. Pela lei, você só entra no processo criminal como assistente de acusação, tá? O que eu falei num vídeo antes de alguns colegas estarem entrando, né? Com todo direito. Eu defendo que qualquer colega advogado, em defesa do seu cliente, entre com qualquer instrumento que possa garantir a defesa do seu cliente. Quando você é contratado por uma pessoa, você vira o defensor dessa pessoa. Você vai fazer de tudo para defender o direito desta pessoa. Ela é o seu cliente. Então você vai olhar só para ela. O advogado é assim. Ela olha só para ela. Não importa
é aqui, ó, vou defender você, só você, entendeu? Então não é problema nenhum o advogado entrar na justiça pedindo a reserva de valor no processo criminal, tá? O que acontece nesses casos? Vou dar um exemplo ilustrativo, né? Eu adoro Fórmula 1. Na Fórmula 1, os carros ficam correndo, certo? Beleza? Tá? Começa a chover. Todos trocam para o pneu de chuva e voltam para a pista. A pista começa a secar. Um carro entra para trocar por pneu seco. As outras equipes ficam em volta, rodando, esperando o resultado daquela. Se o carro que trocou por pneu seco voltar com uma velocidade melhor, todo mundo entra. Se ele voltar com uma velocidade pior, ninguém entra. Então, o que aconteceu nesse caso? O primeiro entrou, o Ministério Público já foi, ó, não aceita, o juiz já foi e já indeferiu. Então eu entendo, porque esses processos, tá? Quando você entra com esses casos apensados, isso para um pouco, tá? O processo principal que a gente precisa que ande. Então cada um que entra, apensa-se o processo no processo principal. Se você for lá no processo principal, você vai ver um monte de sinalzinho de mais, que é um monte de processo de restituição de coisa apreendida. Que o governo prendeu, o dinheiro, né, é nosso, o cara vai lá, ó, eu tenho 10 mil, eu quero meus 10 mil. Só que isso está sendo todo indeferido. Isso quer dizer, você vai colocando o processo e vai atrasando o processo principal. Não que isso seja um problema para o colega que está fazendo isso. É um direito dele e da pessoa. Só que está sendo tudo indeferido. Então, não sei qual é, assim, na prática, qual seria o benefício de se fazer isso, continuar fazendo isso. Que seria só, iria atrasando o processo principal. Entendeu, Natália Guimarães? Essa é a questão que você está aí com essa pergunta, insistindo com ela, e muito boa pergunta, muito bem feito, tá? E minha colocação é essa, porque eu estou vendo, tá? Eu estou vendo lá, todo dia eu tô lá com o processo aberto, processo todo aberto, entendeu? Olhando, vendo, analisando. Eu olho esses pedidos de restituição muito bem feitos, pô, os colegas, é o que eu estou dizendo, aqui ninguém é mais inteligente que ninguém, tá todo mundo fazendo um trabalho maravilhoso no defesa daquilo que entende e acredita. Ponto. Então, a gente tem que seguir na nossa luta. Mas, mais uma vez, a grande imprensa nacional está nos notando. Talvez eles querem aí falar com a gente, tá? Quando eu digo a gente, não é comigo não, tá? Nós somos todos uma família. Talvez queira falar com você, o cliente, com o Wilson, com o Luiz Pontes, com a doutora Mônica. Talvez eles começam a querer mostrar um outro lado da história. Não podemos processar a mídia. É uma boa pergunta que eu vi passando. Não podemos. Tá? A mídia, ela é protegida pelas suas informações. Elas não têm responsabilidade daquilo que informam, a não ser coisas ofensivas, tá? Coisas assim, críticas infundadas, e que não são provadas, mas esse tipo de informação, tá? A gente não sabe, ok? Mais uma vez, eu chamei essa live para falar sobre as notícias da futurologia que está havendo, tá? Sobre o julgamento do dia 19, tá? Que já tem, a grande imprensa nacional já está dizendo que as chances dele sair são muito pequenas, tá? Não sei, tá? Eu entendo que as chances dele sair são muito boas. Pode ser que ele não saiba. De nada, Natália. Pode ser que ele não saia. Habeas corpus é isso. A grande imprensa está noticiando que o Gleidson teve a negativa do pedido no STJ. Isso não é verdade. A decisão do STJ foi no sentido de que não tinham se esgotado os pedidos na segunda instância. Então eles não deram decisão nenhuma. Eles só falaram assim, ó, primeiro discute na segunda instância, depois traz para mim. Então não foi indeferido. Quando você diz indeferido, é que o pedido não foi aceito. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi STJ, o ministro, olha só, vocês têm que primeiro discutir na segunda instância. Desce com o pedido, aprecio, se não soltarem, sobe aqui para mim de novo. Foi exatamente isso, tá? Então,
A grande imprensa está noticiando, olha a publicidade opressiva que o Dr. Nabor Bulhões vem nos ensinando sobre, ok? E a gente tem que estar ligados, tá? Não se desesperar com notícias. Isso o Wilson de Souza, o Luiz Pontes tem informado o tempo todo, tá? Vamos esperar as decisões judiciais, e é isso aí mesmo, as decisões judiciais, porque cada notícia que aparece é um desespero. Normal, gente, normal, tá todo mundo estressado com isso, todo mundo, as contas estão chegando, eu fui pego, eu sou advogado, eu tenho meus escritórios, mas eu também fui pego de surpresa, eu também, o dinheiro que eu recebia é pouco, é muito, mas o dinheiro que eu recebia também já estava no meu fluxo de caixa. Então assim, eu dei uma escorregada boa, entendeu? Agora eu tô trabalhando, né, para poder recuperar. Tá? Mas também me prejudicou muito. Pô, imagina uma pessoa desempregada que pegou a sua rescisãozinha e botou lá. É uma desumanidade isso que está acontecendo. Desumano. Uma coisa era a empresa ter quebrado, não ter dinheiro. Aí realmente, vamos lá, vamos buscar nossos direitos, vamos entrar na justiça. Pô, mas não foi isso. A empresa pagando em dia, pagando antecipado, com liquidez. Empresa não regulamentada. Mas que não quer dizer que seja ilegal. Projetos de lei tramitando para regularizar. Lei volta para beneficiar o réu. Por que estão fazendo isso? Por que não suspendem esse procedimento? Estão dizendo que as provas no processo são provas cabais. Eu vi o processo todo, menos a parte que está em segredo de justiça no processo, porque trata-se de coisas pessoais. Só se for ali que tem as provas cabais. Porque no resto do processo só tem foto do Gladson falando no microfone, e também planilhas de entrada e saída de dinheiro. Gente, ninguém nega que tem saída e entrada de dinheiro. Entra, negocia em criptomoeda, sai, paga o pessoal. Sim, entrada e saída de dinheiro. O que isso prova? Que prova cabal, robusta é essa que o Ministério Público tem? Entende? Então eu estou ansioso para que a GAS coloque a sua contestação nos autos. Aí o jogo começa, tá? Eu acho que isso está muito próximo, tá? Isso eu estou falando agora no processo criminal. Habeas corpus, segunda instância, vai ser julgado dia 19. Digamos que ele seja denegado, isso quer dizer não deferido, tá? Então, se for igual o do Tunay da Márcia, que foi 2-1, né? Vai ainda ter uma discussão na segunda instância. Se for 3-0 pela liberação, libera. Se for 2-1 pela liberação, libera. Se for 3-0 pela continuar preso, isso sobe para o STJ. Ok? E habeas corpus é prioridade em cima de qualquer processo. Então ele vai chegar no STJ e vai passar na frente de todo mundo. Vai ficar junto com os outros milhares de habeas corpus que tem lá no STJ e no STF. Ok? Recapitulando para a gente finalizar. Vou deixar gravado essa live, tá? Finalizando. Para que eu chamei essa live? As milhares de perguntas que estão me fazendo sobre as notícias de jornal, tá? Magalhães, o senhor que emprega muitos trabalhadores, olha a nossa justiça no dia 19, tá de julgamento da HC da empresa, isso aí. Essa é a data, 19/10, terça às 2 horas. De branco, pessoal, eu até comprei uma camisa aí de um irmão daqui de Cabo Frio, que fez uma bandeira do Brasil, sou GAS, a camisa branca, muito legal, vou com ela, tá? Primeiro eu vou lá em Jericinó, tá? Vou visitar o Tunay, vou lá dar um abraço com ele, orar com ele. Eu sou advogado, mas estou indo como advogado para poder entrar, conversar com ele, tá? Ele tem a equipe jurídica dele, tá? Eu não tenho nada a ver, eu vou lá para abraçar o meu amigo, tá? Vou lá para abraçar o meu amigo que está precisando. Depois eu volto para poder ir lá na manifestação pacífica e silenciosa. Nós estaremos dando força, dizendo, Gladson, estamos aqui. Ponto. Essa é a determinação do Wilson de Souza e do Luiz Pontes, né, que estão organizando. Né? Não é com cartazes dizendo que a justiça é isso e aquilo. Não, a gente não está indo para isso. Não vai ter carro de som.
nada de apito, nada de panela, deixa a panela em casa, tá? O que a gente vai fazer é estar lá na frente, tá? Mostrando, Gladson, estamos aqui, irmão. A gente também está se sacrificando por você. Estamos aqui na frente, vamos ficar. Então, essa é a atitude. Por que trocaram um dos desembargadores? Eu não tenho essa notícia oficial, eu não vi ainda no processo, tá? Então eu não vou nem falar sobre isso. Eu quero uma camisa dessa. Depois eu vou botar aí o perfil do camarada que está fazendo a camisa. É muito bonito, ele já estava rodando aí na internet, no Instagram do pessoal, tá? É verdade que o desembargador foi substituído, como eu falei? Não sei, tá? Eu vou até tentar olhar, porque eu estava aqui com meu filho e minha afilhadinha, tá? Eu realmente não sei, tá? Quem puder adiantar e me mandar o que tem falando dessa troca, me ajuda, tá? Manda aí pro meu Instagram, tá ok? Pra gente poder ter liberdade do Gladson é uma coisa, a liberação dos valores é outra. Exatamente. A liberação do Gladson está na segunda instância, tá? O processo de liberação de valores, né? O bloqueio de valores está na primeira instância, na terceira vara. É verdade que venderam os 500 bitcoins? Tem a autorização do Conselho Nacional do Ministério Público para leiloar e esse valor ficar no processo. Eu acho uma besteira. Hoje eu conheço o mercado, né? Se não venderam ainda, o nosso dinheiro, que aqueles bitcoins são nossos, tá? Não é de ninguém, é nosso. Tá? Hoje escreve o processo e o site, eu vou botar isso, é porque eu falo em alguns vídeos no YouTube e aparece o número do processo, tá? Então a liberação do valor, a venda dos bitcoins geraria um prejuízo enorme para nós. Acordo de leniência seria possível? Eu expliquei sobre o acordo de leniência. O acordo de leniência, o que é? Foi na época do Lava Jato, que as empresas que lidavam com dinheiro público, tá, fizessem esse acordo para que eles saíssem da cadeia, pagassem uma multa e manteriam o negócio funcionando, para o negócio não falir. Então eu falei que poderia o Ministério Público Federal fazer algo parecido à leniência, uma leniência, só que agora direcionado para a GAS, porque pode fazer. Tá? Fizeram para a Lava Jato, pode fazer para a GAS. São casos, o Lava Jato nunca tinha acontecido. O caso da GAS também nunca aconteceu. Então pode fazer. Se não for a leniência, a colaboração premiada, que já está na lei das organizações criminosas, a qual a GAS está inserido, está sendo acusado. Ah, doutor, mas se fizer o acordo vai confessar que está fazendo? Não, não é isso. Acordo é acordo. Você faz um acordo. Tá? Eu até falei assim, o acordo poderia ser devolve dinheiro a todo mundo e liquida a empresa. Ou o acordo poderia ser, não pega mais ninguém, não admite mais nenhum investidor, cumpre o contrato, eu prefiro esse, tá? Brigo por esse. Cumpre o contrato até todo mundo, de todo mundo até o final, e devolve o principal, ok? Hoje pode ser uma coisa, pode ser outra, num acordo. Ou de uma leniência adaptada ao caso da GAS, ou de uma colaboração premiada. Isso aí tem que a GAS propor e o Ministério Público aceitar. Tá? Foi só uma sugestão. A GAS está com o melhor advogado do Brasil. Se não é o melhor, é um dos 3 ali. Tá? O melhor do Brasil está defendendo eles. Ok? Aqui a gente só está batendo papo. Tá? A gente só está conversando, trocando ideias, mas um acordo é sempre possível. Mas eu defendo a continuidade desse modelo de negócios, que nos tira das garras nefastas do sistema financeiro nacional, que são os bancos, que ficam com o nosso dinheiro e nos devolvem uma migalhinha. O poder público pergunta, como pode uma empresa pagar 10% ao mês? É só ligar para as operadoras de cartão de crédito que cobram 400% de juros ao ano, tá? Quando a gente não paga o boleto do cartão. É só ligar para os bancos e perguntar por que eles cobram 13% no cheque especial por mês. Eles vão dizer que é possível pagar 10%, tá? E ainda sobra. É só perguntar. É simples. Claro, isso numa forma de protesto, né? Mas a GAS eu tenho certeza que vai provar, tá? Que as operações são lícitas, só não é regulamentado. E o Estado da Paraíba está saindo na frente
ele vem e fala, empresas que tramitam com criptomoeda, venham, tá? Eles estão com esse projeto de lei lá, venham e provem que vocês não são pirâmide Ponzi. Que a AGS já provou, porque não é. Agora é crime contra o sistema nacional. Não é mais pirâmide, não é Ponzi. Ok? Então, vem o governo federal agora e pede à Câmara, regularize isso, tá? Regulamente, e alguém, alguma instituição pública vai ter que fiscalizar. Nem eles sabem. Se eles não sabem, como é que a GAS vai saber? Como é que a GAS ia saber? Quem que procura? Quando que a GAS foi notificada, não tem nada nos autos. Notificação, ó, vocês estão operando sem regulamentação. Venham se apresentar aqui para contar essa história. Cadê? Não tem nada. As provas robustas, né, que a Justiça Federal colocou, não tem nada. Né? E não tem provas robustas. Só tem fotos do Gleidson com o microfone, eu vi o processo. Salvo a parte que está em segredo de justiça. Tá? Só vejo o Gleidson com o microfone e planilhas de dinheiro. Entra e sai. Realmente, o dinheiro entra, compra criptomoeda, volta e paga os investidores. Então o dinheiro entra e o dinheiro sai. Ok? Essas são as provas robustas que o governo tem para manter pessoas inocentes, tá, que estão sendo acusados de um crime financeiro. Acusados, não tem sentença penal condenatória transitada em julgado. Este é o momento da prisão. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Momento da prisão, tá? O que aconteceu? Vamos antecipar a pena. Prende primeiro, prendeu, agora vamos acusar e o processo está tramitando com a pessoa presa. Isso é inconstitucional. Veementemente inconstitucional, na minha opinião, como operador do direito, à luz do artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração do direito, da justiça. Então, a minha opinião é que a prisão deles é inconstitucional, ok? A imprensa nacional está com a publicidade opressiva, faltando poucos dias, 2 dias, 3 dias para o julgamento do habeas corpus, publicidade opressiva. Eles estão nos notando, já estão nos procurando, tá? Quem sabe para mostrar um outro lado, temos que ter cuidado. Nos procurando, não estou dizendo Jefferson. Nos procurando, estou dizendo clientes preocupados, ok? Então, eu vou deixar essa live gravada. Não vamos perder a esperança, tá? Não vamos perder. Eu tenho esperança, então eu dou esperança. Quem não tem esperança, dá desesperança. Insisto, escutem os colegas que são contra o modelo de negócio da GAS, para você ter, né, os dois lados da história. É sempre importante em qualquer aspecto. E respeitem, meu pedido como advogado, respeitem a posição desses colegas. Aprenda, como eu vou seguir o doutor Picanso, tá? Com todo respeito, para ver o que ele está falando. Ele é especialista em blockchain, especialista em golpes. Interessante, ele vai explicar qual o golpe que a GAS deu nos clientes. Ok, explica, olha, doutor, você explica por favor qual foi o golpe. Ah, não, mas eles iam dar o golpe. Exercício ilegal da futurologia. Exercício ilegal do uso da atividade de adivinho. Então não é essa questão, ok? Se o advogado é especialista em investigação, eu não sei bem como é que está escrito lá, investigação de golpes, né? Não sei, tá? Então, ok, é só falar pra gente, doutor, qual foi o golpe que a GAS fez contra a gente? Explica aí, que às vezes a gente não sabe. Tudo bem. Explica, ensina pra gente aprender. É uma explicação muito difícil, tá? Porque ninguém sofreu lesão nenhuma. Estamos sofrendo agora. Agora que é a lesão. Tá? Agora que estamos sofrendo a lesão. Foi por culpa da GAS? Ah, mas todos falam assim que não foi por culpa, foi culpa da justiça. Não, não. A empresa não é ilegal, ela só não é regulamentada. O mercado não é regulamentado. Esse modelo de negócios não é regulamentado. Como eu já expliquei, primeiro vem o fato social. O fato social ele se desenvolve. Depois vem a lei. Primeiro vem o costume. O costume vem.
depois vem a lei. Tá? A lei está na Bíblia, eu como cristão, olho por olho, dente por dente. Pode ser uma coisa hoje muito agressiva pra gente. Como assim? Vai arrancar o olho do cara? Mas na época que ela foi criada, foi uma evolução jurídica. Por que que foi uma evolução jurídica? Porque antigamente, lá nos primórdios, você pisava no pé do cara, o cara te matava e não acontecia nada. Então, os juristas da época, né, o Talião, o Hammurabi, eles falam assim, não, calma aí, gente, está desequilibrado. Pô, se o cara pisar no pé do outro cara, o outro cara pode pisar no pé do outro cara. Ponto, equilibrado. Aí veio a lei, olho por olho, dente por dente. Então, primeiro é o fato social, tá? Vem o fato social, depois vem a lei. Criptomoedas, investimento em criptomoedas. Olha aí o fato social acontecendo, né? Aí vem a regulamentação, beleza. Ninguém precisa ser preso por isso. O dinheiro não precisa ser bloqueado por isso. Não precisa prejudicar 300 mil famílias por causa disso. É só buscar. Vem cá, gente. Vamos fazer aqui audiência pública. GAS, que história é essa? Que negócio é que vocês estão dando 10% para todo mundo? Aí a GAS vai explicar. Ó, funciona assim, funciona assim. Eu garanto que o pessoal da audiência pública vai fechar contrato. Vai sair fora de banco. Eu garanto para você isso. Como eu, antigamente, que pensava que era pirâmide, hoje eu sou um dos defensores do modelo de negócio. Se você deixar a empresa explicar, tá? Se você deixar que a empresa explique, rapaz, todo mundo ali, o governo todo vai fechar contrato. Você pode ter certeza disso, porque é um negócio que funciona. Eu acho que eles podiam pagar 20%. Seria mais arriscado, mas eu acho que eles podiam pagar 20%. Entende? Depois que a gente conseguir provar, né, provar, nós todos juntos, que a gente aqui está numa família, ninguém largando a mão de ninguém, talvez a gente peça GAS, aumenta um pouquinho isso aí pra gente. Entendeu? Porque dá para fazer. Entendeu? Eu que sou um zero à esquerda em criptomoeda, vendi 50 Shibas, ganhei 100%. Não vou ficar rico não, ganhei mais R$50. Mas cara, eu que sou um zero à esquerda, não entendo de nada. Estou buscando entender até para poder melhorar a minha tese de defesa, tá? Eu fiz 100%, ganhei mais R$50. Imagina esses caras que são especialistas. Cara, esses caras 10%, tira assim, ó, toma os seus 10%, deixa eu ficar com meus 150%, 200%. Entende? Mas para isso você tem que deixar a empresa falar e não encarcerar todo mundo, deixar todo mundo em depressão. É claro que o Gladson deve estar em depressão, é claro que o Tunay deve estar em depressão, é claro que a Márcia, a esposa do Tunay, deve estar em depressão, gente. Eu já entrei naquelas masmorras para soltar gente. Aquilo ali, eu entrando como advogado, eu fico em depressão. Então como é que você vai exigir depois que essa pessoa vá e defenda uma causa? A pessoa deve estar lá totalmente fragilizada. Jogaram eles dentro numa cadeia de segurança máxima porque acharam uma carne lá, jogaram na conta deles. Como que essas pessoas vão vir aqui e falar e defender? Tem que ser nós, os clientes que nunca foram lesados. Cada um de nós falar. Cada um de nós temos que falar, defender. Nós somos a defesa hoje daquela empresa que nunca nos deu problema. Que a gente acordava e entrava lá na conta bancária 2, 3 dias antes e estava lá o dinheiro. A gente fazia conta com esse dinheiro porque era garantido. Então nós temos que ser essa linha de defesa da GAS, do modelo de negócio. A empresa tem erros? Tem erros. Todo mundo tem, meu escritório tem erro também. Só que a gente precisa disso, de estar juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Todos juntos somos mais fortes, tá? Então eu vou finalizar, vou deixar gravado, tá? Às vezes, amanhã domingo, segunda, eu venho a falar alguma coisa, um dia antes tal, vê aí, um menino falou, por que você, a doutora Mônica, não faz a live segunda? Eu já estou enrolado com uma outra coisa segunda, entendeu? Porque terça eu vou bem cedo lá visitar o Tunay, tá? Então assim, vamos ficar juntos, meus irmãos. Eu não estou conseguindo responder aqui no meu Instagram, me perdoem, mas eu vou vir sempre falar. Às vezes eu respondo, eu pego lá, respondo alguém ou outro, mas eu não estou conseguindo mais, senão eu vou viver só respondendo as pessoas. Eu não posso, tenho um monte de filho, entendeu? Eu tenho que dar atenção à minha esposa, mas eu vou aqui de vez em quando falar, tá? Falar e aprender. Por que eu vou dizer isso?
porque você tem direito. E eu vou deixar gravada essa live, tá? Uma ótima tarde de sábado, um ótimo final de semana, e Deus está no comando de tudo. Deus abençoe essa nossa luta e Deus abençoe a cada família GAS.